A primeira pessoa é uma mãe, é a viúva de Serepta. E algo, nós vamos ver que é algo em comum em todos eles. Então, vamos ler o texto bíblico que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, do 17 ao 24. Oi, glória a Deus. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. O que aconteceu com o filho daquela mulher? Morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus meu, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Elias, depois de emitir uma palavra profética sobre a nação de Israel, juízo sobre Israel, ele fugiu da nação porque o rei Acabe queria matá-lo. E ele foi para o país vizinho, Sidom, e chegando numa cidade chamada Serepta, ele encontrou essa viúva, ele já começou operando o milagre, ele disse: Eu peço que você me dê um copo d'água, e quando ela trouxe, ele disse: Traga também um pouco de pão. E ela disse: Olha, juro pelo teu Deus que não tenho nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Vou fazer 2 pães para mim e para o meu filho, comeremos e esperaremos a morte. Havia uma sentença de morte e de fome sobre ela. Elias disse: Vai como você falou, mas primeiro faça um pão pequeno para mim e depois come você e seu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não cessará. E ela fez o que ele havia dito, e realmente o milagre se multiplicava dia após dia na casa daquela mulher. Ela vivia de milagres todos os dias. E diz o texto que ela tinha esse filho. E determinado dia, depois de um tempo, o filho veio a óbito. E ela buscou socorro em quem? Em quem ela buscou? Em Deus. Porque Elias representava Deus, o homem de Deus. Mas algo que me chamou a atenção aqui, nós não sabemos se é consequência ou não do pecado dela, mas ela atribui a morte do seu filho às suas iniquidades. E muitas vezes vem coisas ruins em nossas vidas como consequência de pecados. O próprio texto que eu citei agora há pouco sobre a restituição dos anos consumidos pelo gafanhoto, a nação de Israel havia se afastado de Deus. As nações ali, tanto de Israel como Sidom, as nações vizinhas, eles estavam enfrentando uma seca de mais de 3 anos só por causa dos pecados. Mas aquela mulher, ela atribuiu a morte do seu filho aos seus próprios pecados. O texto não afirma que Deus fez,
permitiu que aquela criança morresse em decorrência dos pecados, mas ela se conscientiza disso. Mas uma outra coisa que me chama a atenção aqui nessa mulher é que no final, ela diz no último versículo aqui: agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Ela enfrentava algo como consequência da sua falta de memória ou do seu coração endurecido. Todo aquele tempo que o profeta estava vivendo na sua casa, ela ainda não havia se rendido ao Senhor. Não é verdade que só agora ela conhece. No início, quando ela conheceu o profeta, ele liberou uma palavra de Deus, ela vivia dos milagres diariamente. Como que somente depois da ressurreição ela vai dizer: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra dele na sua boca é verdade. Então eu acredito que o infortúnio chegou na sua casa por conta da sua incredulidade e das oportunidades que Deus estava dando para ela, os milagres que ela estava vivendo, e ela não havia ainda aproveitado tais oportunidades. Você já recebeu milagres de Deus? Muitas pessoas na Bíblia são relatadas. Jesus diz: ai para várias cidades, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. E ele diz: por que esses ais para aquelas cidades? Ele diz: porque se eu operei muitos milagres, mas vocês não se converteram. Quando nós recebemos um milagre, ou mesmo sem receber, nós devemos nos render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus é misericordioso. E aquela mãe que buscou socorro em Deus, ela recebeu o seu filho de volta, porque Deus ressuscitou aquele menino. Aleluia! O segundo exemplo também é uma mãe, é a mulher sunamita. Está no segundo livro de Reis, que também teve o seu filho e ele morreu. Segundo Reis, capítulo 4, 20 e 21. Ele tomou e levou a sua mãe, sobre cujos pés ficou sentado até o meio-dia e morreu. 21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. 35 agora, filha, por favor. 35. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino e este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Mais um milagre de ressurreição de um filho. Aquela mulher também viveu o milagre de Deus, porque toda mãe, toda mulher tem o sonho de ser mãe. E ela não podia ser mãe, mas ela começou a hospedar o profeta Eliseu, e Eliseu perguntou: o que queres que eu te faça? E ela disse: nada, não precisa. E ele pensou, né, conversou com o seu servo, ela diz: não tem filho. E ele liberou uma palavra: daqui um ano você terá o seu filho. O seu sonho vai se realizar. E conforme a palavra do profeta, o sonho se realizou e aquela mulher se tornou mãe. Mas diz o texto que depois de um tempo, aquela criança veio a óbito. Aquela mãe foi muito corajosa. E aí nós temos que entender a ousadia da fé. Quando nós temos fé, determinação para algo, Deus se move em nossa direção. Ela não foi chorar porque o seu filho morreu. Ela não foi chamar o seu marido que estava no campo, dizer: vamos sepultar o nosso filho. Ela ficou calada. Ela só pediu para preparar o jumento e ela foi até onde o profeta Eliseu estava. E lá ela compartilhou
a tristeza de ter perdido, do sonho dela ter morrido. O sonho havia morrido, mas ela não desistiu. Ela sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o sonho dela. Assim como é Deus, Deus é poderoso para ressuscitar os seus sonhos. Quais são os seus sonhos que têm se esvaído por água abaixo? Os anos, o tempo. Eu quero dizer que Deus é poderoso para ressuscitar aquele sonho. Não se canse, busque ao Senhor, faça Deus lembrar do seu sonho. Não é que Deus se esquece, é que Ele quer que nós façamos isso, no sentido para que nós possamos entender melhor. E aquela mulher, ela não se calou, ela não aceitou que o sonho fosse morrer, ela não pensou assim. Eu não aceito que depois de 3, 4 anos, 5, não diz a idade do menino, Deus me deu um filho para ele morrer, ele é minha descendência, é ele que vai me dar netos, por isso eu não aceito a morte dele. E ela foi buscar o socorro no Senhor. E a Bíblia diz que Eliseu, o sucessor de Elias, Deus realizou através da vida dele o milagre na sua vida, e ela teve o seu sonho ressuscitado, seu filho restituído. Aleluia! Quem busca socorro no Senhor, encontra socorro nele. Terceiro exemplo que eu quero dar é no Novo Testamento, a mulher cananeia, texto bastante conhecido também. Está em Lucas capítulo 15, do 21 até o 28. É Mateus, filha, perdão. Eu olhei ali, falava do filho pródigo, não, é Mateus, perdão. Mateus, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está, o quê? Horrivelmente endemoniada, estava possessa de demônios. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Mais um milagre, agora não de ressurreição, mas uma mulher, uma mãe que busca o socorro de Jesus, porque a sua filha estava possessa de demônios. Não fala a idade daquela menina, aquela menina não estava junto com a mãe, estava na sua casa, ou então hospedado, se eles estivessem hospedados ali em Jerusalém, naquela região, mas a criança não estava. E algo interessante acontece. Eu creio que Jesus colocou a fé dela à prova. Duas coisas importantes: fé e a humildade daquela mulher. Porque, a princípio, Jesus fez de conta que não estava ouvindo, mas ela não desistiu, ela continuou: Jesus, veio me socorrer, Jesus, socorro, Jesus, eu preciso de ti. E Jesus não respondia nada, ao ponto dos discípulos dar um cutucão nele e dizer: Senhor, se não vai atender a mulher, despede ela para que vá embora. Aí Jesus começa um diálogo com ela, dizendo: Eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Ela não era uma israelita. E Jesus diz assim: Não é bom que se tome o pão da mesa dos filhos e se dê aos cachorrinhos. Isso aqui,
Hoje Jesus seria preso na hora. Por quê? Porque os judeus diziam que os não-judeus eram como cachorro. E Jesus estava dizendo, ó, você é como um cachorro. Estava usando o termo dos judeus, não que Jesus a considerasse. E ela humildemente diz: sim, mas até os cães se alimentam das migalhas. O que que ela estava dizendo? Um pouco do que o Senhor fizer por mim, eu terei o milagre na minha vida. E Jesus disse para ela: mulher, grande é a sua fé. E naquele instante, à distância, a sua filha foi liberta de toda a possessão demoníaca, porque Deus é poderoso. Você está aqui hoje, você está clamando por um milagre, talvez a pessoa não esteja aqui, mas Deus opera um milagre, como a pastora falou, atende a oração para quem está lá no outro lado do mundo, qualquer lugar, porque Deus, Ele é onipresente e Ele é todo poderoso. Todo pai e mãe que busca socorro no Senhor, ele encontra o socorro. Quarto personagem é um pai muito conhecido, Jairo. A Bíblia nos diz em Lucas, capítulo 8, do 40 ao 42. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Agora 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta. Game over. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Aleluia, glória a Deus. Mais um milagre de ressurreição. O pai, quando ele saiu buscar a ajuda de Jesus, a filha estava muito doente, numa fase terminal. Mas quando chegou em casa, ela já estava morta e Jesus ressuscitou. O que nós encontramos muito interessante aqui para que o milagre acontecesse na vida de Jairo, da vida da filha dele? Em primeiro lugar, ele venceu o orgulho e as críticas contrárias. Ele era um grande líder religioso. Os líderes religiosos eram os maiores opositores do Senhor Jesus, ao ponto de entregarem ele à crucificação. Jairo, se ele não enfrentasse, deixasse o orgulho de lado, reconhecendo que Jesus verdadeiramente era o Messias, indo buscar o auxílio do Senhor, ele não encontraria o milagre dele e sepultaria sua filha. Mas ele não se importou com o que os seus colegas, as pessoas da religião diriam para ele. O que se está fazendo com ele? Agora você é um discípulo. Provavelmente depois ele deve ter sido expulso, como muitos foram, mas ele venceu preconceito, ele venceu as críticas, ele venceu o orgulho e ele acreditou. Jesus disse: tenha fé, a tua filha vai viver. E assim aconteceu. Nós temos que vencer muitos orgulhos e preconceitos. Está te chamando de crente agora, é, pastora? Antes, né? Muito, tá chamando de crente, hein, Jean? Não é? Tá te chamando de crente e às vezes a gente fica retraído
Sim, crente é aquele que crê e que se rende ao Senhor Jesus Cristo. Temos que vencer barreiras, toda e qualquer barreira, críticas, porque mais importante é Deus na nossa vida. Nossos amigos são importantes, mas mais importante do que tudo é Deus em nossas vidas. Quinto milagre, quinto exemplo que eu quero dar, que são 5 que eu quero falar nessa noite. O pai que buscou ajuda para o seu filho que sofria de epilepsia. Está registrado em Marcos capítulo 9, do 17 ao 27. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o, onde quer que o acompanha, lança-o por terra e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, observe essa frase: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Eu falei que esse jovem era epiléptico e ele também, o texto diz que ele também era possesso de demônios. A epilepsia, o que médicos estudam, diz que os sintomas ali descritos dessa enfermidade é de um epiléptico. E aquele homem, então, ele busca ajuda em Jesus. Ele diz, desde a infância. Imagina o sofrimento daquele pai desde a infância. Hoje existe tratamento para epilepsia, não que cure, mas pelo menos para controlar os ataques contínuos. Mas naquela época não existia nenhum tratamento. Aquele pai tinha que estar de olho no seu filho o tempo todo. Ele faz um comentário. Tem vezes que o ataque acontece junto com o espírito maligno e joga na água ou joga ele sobre o fogo. Imagina quantos livramentos de morte aquele menino já teve até o dia que ele se encontrou com Jesus. E aqui que nós encontramos de interessante neste pai. Em primeiro lugar, ele não acreditava muito. Ele diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa. Talvez a incredulidade veio porque os discípulos já tentaram resolver o problema e não conseguiram. Tanto que Jesus chamou eles de pouca fé. Depois ele vai dizer, quando os discípulos perguntam, por que nós não conseguimos expulsar? Por causa da pouca fé de vocês, da incredulidade. Talvez isso tenha levado o pai a, num momento, chegar a duvidar de Jesus, se o Senhor pode fazer isso. E muitas vezes nós também somos acometidos de dúvidas em nosso coração, pelo mau testemunho de alguém que faz parte de uma igreja. Ele dá mau testemunho, mas a igreja é como um hospital. Tem pessoas enfermas, tem pessoas curadas, tem pessoas tratando e outras sendo tratadas. Então, o desejo é que todos sejam semelhantes a Jesus. Então, nós não devemos
por causa de alguns que dão mau testemunho, não frequentar, não congregar, não querer saber de estar numa igreja. Devemos sim olhar para os bons exemplos. Eu sempre digo: olhem para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho esse exemplo, o caráter de Cristo em minha vida. E aquele pai, então, talvez a dúvida dele foi pelo mau testemunho nesse sentido dos próprios discípulos de Jesus que estavam ali. 9 deles, 3 tinham subido ao monte com Jesus. Mas Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E aquele homem diz: eu creio, ajude-me na minha pouca fé. E naquele instante, Jesus repreendeu o espírito maligno e aquele menino voltou a ter, aliás, passou a ter uma vida normal como antes não tivera. Ele recebeu um milagre. A mulher, a viúva de Serepta, teve o seu filho ressuscitado. A mulher sunamita teve o seu filho ressuscitado. A mulher cananeia, ela teve a bênção da filha liberta. Jairo teve o seu filho ressuscitado. E este pai, que não relata o nome dele, teve o seu filho curado e liberto também. Porque Deus atende a todos os pais que buscam socorro no Senhor. Deus atende todos aqueles que buscam ajuda. O que todos eles têm em comum? Primeiro, todos eles tinham problemas insolucionáveis. Era impossível o homem resolver os problemas que eles tinham. Então, outra coisa em comum, todos, sem exceção, buscaram ajuda a Deus, em Deus. Eles perseveraram, não se acomodaram com a situação da família e eles receberam o milagre. Eu quero dizer para você, não se acomode, não aceite se a sua família não está muito bem hoje, não aceite como está, lute, persevere em oração, buscando ao Senhor, porque Ele vai operar o milagre na sua vida. Hoje você está aqui porque crê no milagre de Deus, e eu vou orar pelo seu milagre daqui a pouco. Vamos nos colocar em pé para louvar ao Senhor com esse cântico. E em seguida eu vou orar por milagre na vida das pessoas.